Professora, professora, Ah, a senhora já ouviu o grupo Menos é Mais? menos... Não. Ouve, professora. Top. Aguento. As indicações musicais de Gonzaga. Ah, Ó, professora, a senhora sabe as melhores que tem, né? aí falta a narração do Miguel, com o vozeirão do Miguel. Ouça, De boa, menos é professor. mais. Fala aí, Miguel. Olha o vozeirão. E falar o quê, professor? Ouça, menos é mais. Ouça, menos é mais. Olha aí. Aí, ó. Gente, show de Olha, bola, hein? olha. Então, não é voz de locutor. É, chique. Deixa eu Logicamente. trocar aqui para vocês verem. A gente começar a nossa aula rapidinho. Ó, fixar aqui. Ó, na última aula eu falei disso aqui, decomposição de vetores. Essa coisa arada toda aqui. Daí, na sequência, já deixei aqui preparado, eu tinha falado para a Milena que eu tinha feito um desenho igual ao meu focinho. Ó. Esse aqui, que aí Milena falou que não tinha entendido muito bem, que o desenho ficou daquele jeito. Aí eu refiz passo a passo, fiz até aqui, só deixei o centro de massa sem desenhar. Mas o que é o centro de massa, gente? O centro de massa é como se toda a massa do corpo tivesse concentrada em um único ponto. Por isso, quando você vai calcular lá a força gravitacional, você tem aqui um planeta, você tem um outro planetinha. Geralmente, você coloca lá no meio assim, fica o desenho assim. Aí a força, ela sai daqui, ó. Por quê? É como se toda a massa do meu planeta estivesse concentrada nesse único ponto. Também, centro de massa coincide com o centro de gravidade. Vocês lembram? Eu acho que... Peraí, deixa eu colocar aqui. Deixa eu voltar. Eu quero mostrar um negócio para vocês, que eu não mostrei. Equilíbrio de um ponto material. Acho que tá aqui. Ai, ai, ai. Sônia, cadê, Sônia? Deixa eu mostrar aqui. Daqui. E aí eu mostro rapidão só uma coisa interessante. O centro de massa coincide com o centro de gravidade, gente, e ele é responsável pelo nosso equilíbrio. O nosso centro de massa do ser humano, se eu tenho lá uma figura aqui de uma circunferência, o centro de massa é exatamente no meio. Quando eu tenho um quadrado lá, ó, eu faço isso aqui, o centro de massa está aqui. Do nosso corpo, o nosso centro de massa, ele coincide aproximadamente na região abdominal, no nosso umbigo. Por isso, quando você vai se dobrar, você se dobra onde? No seu abdômen. Para fortalecer a sua postura, o que você tem que fazer? Por isso que é importante fazer abdominal. Para você fortalecer o seu abdômen, automaticamente você está fortalecendo o seu centro de massa, o seu centro de gravidade. Daí, tem possibilidade disso acontecer? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Tem possibilidade disso acontecer? Rapidão. Ó, daqui a pouco eu olho o chat aí. Não. Ó, rapidão, tem possibilidade disso aqui acontecer? Lembrando da dança? Não tem possibilidade. Porque a pessoa aqui, ela tá indo contra o centro de gravidade dela, que é o meio. Ó, aqui eu tenho um corpo totalmente instável. E daí, para ele conseguir fazer aquele passo de dança, o que ele fez? Ele patenteou esse sapato aqui, ó. Esse sapato, ele tem um orifício aqui atrás, e daí lá no palco tinha um pino no palco, a qual na hora que era o exato momento desse passo, até escurecia tudo, eles mudavam de posição, cada dançarino ficava na posição exata a qual tinha aquele pino, ele encaixava o sapato naquele pino, e daí ele conseguia essa posição totalmente instável. Então, isso aqui vai contra o centro de gravidade, vai contra o centro de massa, tá? Então, se você... E é só para explicar um pouquinho melhor, às vezes vocês já viram algumas experiências
Deixa eu interromper isso aqui. Já viu alguma experiência que eles pegam lá 2 garfos? Pegam 2 garfos. Deixa eu pegar aqui os dois garfos para você entender. E aí você vai entender um pouco melhor. Indo para Depois eu vou falar um negócio para a senhora. cozinha da professora Sônia. Eu não vou estragar meu garfo, tá? João Pedro chegou. Deixa eu anotar a presença para João Pedro. Quem? Não tem João Pedro aqui, não, professora. Não, João Pedro Cante. Uai. Quem que... Vamos ver. Professora, a senhora tá ligada que depois a senhora Leandro tá chegando. A senhora tá mostrando todos esses negócios aí do Michael Jackson. A senhora sabe que a senhora tá estragando milhões de infâncias? Não entendi. A senhora tá estragando a infância das pessoas, professora. Não estou estragando. Ó, sim. vocês já viram a experiência que eles colocam? Eles pegam esse dente aqui, ó, levanta esse dente. Eu não vou fazer isso aqui, não, gente. Já bati meu dedo hoje, já saiu o sangue do meu dedo, não vou fazer isso, não. Eles encaixam de uma certa forma aqui, ó. E daí eles pegam um palito, colocam aqui, e aí eu tenho os garfos ficam equilibrados. Ou eles pegam um passarinho que tem um bico grande e colocam na ponta de um copo. Já viram isso? E apoio isso aqui só com um palitinho de dente. Por que isso? Quando eu faço isso aqui, o meu centro de massa está aqui no meio, como se toda essa massa do meu corpo tivesse concentrada aqui. Se eu coloco o palito exatamente no centro de massa, que coincide com o centro de gravidade, é como se toda a massa estivesse aqui, ó. Se toda a massa está aqui e eu apoio alguma coisa nessa toda a massa, ela não vai cair, ela vai ficar equilibrada, ela vai ficar estável. Por quê? Porque eu encontrei o centro de massa, tá? Lucas. Agora mais coisa aqui, gente. Lucas chegando. Esse é Lucas. Leandro. Lucas com 2 Cs. Chegando, tá? Oi, professora. Aí... Oi? Nada, professora. Pode continuar, professor. Tá. Esse daqui, você fala, esses cálculos aqui? Esse aqui não tem... Esse daqui, não. Esse daqui, gente, é só demonstrativo. Eu vou explicar por quê, tá? Ó, rapidinho. O centro de massa... Você vai ter algum cálculo de centro de massa com várias partículas, igual esse aqui, ó. Se eu tiver várias partículas... Eu estou estudando um gás. Um gás, ele é constituído de várias partículas. Eu quero fazer um estudo daquele gás. Eu não vou utilizar todas as partículas. Eu vou utilizar o centro de massa daquela partícula, daquele gás. Porque o centro de massa é como se toda a massa estivesse concentrada ali. Então, em física e estatística, você não vai estudar todas as partículas. Você vai estudar o centro de massa. Igual aqui, quando você vai estudar a força gravitacional. Você não vai utilizar toda a massa do planeta, você vai utilizar o centro de massa daquele planeta para fazer o cálculo de força gravitacional. Porque toda a massa do planeta corresponde a esse único ponto que é meu centro de massa. Agora, se eu tenho várias partículas, como é que eu faço para encontrar o centro de massa? Vou pegar X, meu eixo X, meu eixo Y, e vou calcular o centro de massa para X, o centro de massa no ponto de Y, daí eu encontro um ponto em comum e acho o centro de massa de todas as partículas. Para X, coloquei aqui, ó, uma partícula de 1 kg, uma partícula de 3 kg, uma partícula de 2 kg. Essa partícula de 1 kg, no eixo X, ela está na posição 1. Então, eu vou pegar a massa 1, que é de 1 kg, vezes a posição dela no eixo X, que é de 1, mais massa 2, ela tem 3 kg, 3 kg aqui. Em qual posição que ela está no eixo X? 3.
A massa, essa terceira massa aqui, ela é de quantos quilogramas? 2 quilogramas. Qual posição que ela está? Em X, 4,5. Tudo isso dividido pelo somatório das massas, que é 6 quilogramas, que é 1 quilo, mais 2 quilos, mais 3 quilos. Faço aqui em cima, quanto que deu isso aqui, ó? 9 mais 9 mais 1, dividido por 6. Cauê chegando. Ai, gente, eu fico só marcando presença, mas não tem jeito. Aqui é até mais rápido. Só para aí rapidinho e anota quem chegou. Ó, fazendo essa divisão aqui, deu 3,1. Ou seja, o meu centro de massa no eixo X, ele está aproximadamente aqui, ó, em 3,1. Vou fazer o mesmo cálculo para Y. Ó, a minha massa 1 de 1 quilo, no eixo de Y, em qual posição que ela está? 1. A minha massa 2 de 3 quilogramas, em que posição que ela está? 3. A minha massa de 2 quilos, que é a terceira massa, em qual posição que ela está? Em Y. 1. Tudo isso dividido pelo somatório das massas. Fiz essa razão aqui, encontrei quanto? 2. Na posição X, deu 3,1, que foi aproximadamente aqui. Deixa eu pegar uma outra caneta melhor. Deu aqui. Em Y, deu 2. Então, aqui, ó. Aonde que é o meu centro de massa dessas 3 partículas? 1 quilo, 3 quilos, 2 quilos. Está aqui meu centro de massa. Então, se eu quero encontrar, se eu vou fazer o cálculo de um gás, que eu tenho em várias partículas, inúmeras partículas, encontro um centro de massa. Nesse caso, essas 3 partículas, meu centro de massa é aqui. É como se essas 3 massas aqui, toda essa massa, essas 3 partículas, eu tivesse um único ponto a qual eu posso representar essas 3 partículas aqui. Então, meu centro de massa é aqui, que coincide com o meu centro de gravidade. Professora, esse cálculo eu vou precisar fazer isso aqui? Gente, no ensino médio, eu nunca fiz esse cálculo. Aonde que eu já fiz esse cálculo? Na graduação, eu já fiz esse cálculo aqui, para usar para outra coisa. Mas isso aqui pode ficar despreocupado. É só para você entender o que é o centro de massa. Tudo bem? Tudo bem, bem? Pode prosseguir? Tá, beleza. Daí ficou faltando, nós resolvemos o exercício 1. Ó, isso aqui nós já fizemos na aula passada. Ó, nós fizemos Ô, isso aqui na... professora, é isso daí que eu tô falando. Tá. Esse daqui, então eu mando, quem perguntou? Júlia, né? Eu mando a foto, né? Eu já ia rasgar. Não, aí eu te chamo depois que acabar as aulas, aí a senhora manda, tá bom? Tá. Teve alguns Obrigada. que eu já rasguei, tá, gente? Isso aqui eu não sei nem por que cargas d'água eu guardei, mas geralmente eu jogo fora. Termina a aula, eu só anoto e jogo fora. Mas eu vou guardar. Esse aqui foi o exercício 1 que a gente trabalhou na aula passada. O exercício 1 fala... Tem uma atividade que Milena que queria tirar dúvida hoje. A senhora lembra? Então, é esse aqui, ó. Que eu acabei de... Já, esse aqui, ó. Esse aqui. Mas aí a gente não vai cair na prova, né? Não, isso aqui não. Ah, tá. Deixa eu falar da prova para vocês. Não esqueça. A prova, eu não vou cobrar ainda esse conteúdo. Eu vou cobrar só o capítulo 9. E por que eu vou cobrar só o capítulo 9? O capítulo 9, gente, ele é trabalho, ele é energia potencial gravitacional, energia potencial elástica, ele é energia cinética, cálculo de potência e cálculo de rendimento. Então, ele é muito conteúdo dentro de um único capítulo. Então, eu vou cobrar só o capítulo 9. É o capítulo 9 mesmo? Vou pegar aqui. Eu guardo os livros, reservo os livros. O que eu faço com o livro? Eu misturo os livros. Professora, Vou mostrar agora. faz a prova com carinho, porque prova passada, misericórdia. Pois é, quase.
Mas esse daqui, ó, por favor, estudem, gente, porque é um conteúdo que cai. Pode pegar os enéns aí da vida, os nenéns da vida. Neném, vestibular, sempre tem um cálculo de energia. Sempre tem um cálculo de energia. Tudo, não sei porque os físicos adoram energia. Vou mostrar aqui. Trabalho e energia. Parece, é um capítulo curto, mas lotado de informações importantes, lotado de conteúdo. Eu estou falando, é energia cinética, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica, é energia mecânica, esqueci, é trabalho, rendimento e potência. Tudo no capítulo só. Olha para você ver. É muita coisa aqui, ó, gente. Muita coisa. Só que Imagina pra gente, professora. Então, só que ele tá bem... Por isso que eu vou deixar só esse capítulo, gente. E, por gentileza, refaçam, leiam. Se não sabe o conteúdo direito, fala com a professora, porque isso que você precisa. Sabe o que é preciso? Tem assim, urgente, isso aqui você tem que saber. Porque quando chegar lá no segundo ano, vai utilizar energia? Vai. Chegar no terceiro ano, vai utilizar energia? Potência, energia pelo tempo, vai utilizar. Então, não tem jeito. Esse é o assunto mais cobrado, né, do Enem. Falou em energia, ó, olho atento, tá? Então, esse é o nosso conteúdo de prova. Então, retomando, voltando, já dei o recado. Página 17, eu falei a respeito disso aqui. Esse exercício eu trabalhei com vocês, página 17. Peguem aí que a professora já saiu até da página aqui. Oi, Sônia, saí da página, voltando na página. Sônia, vai e volta. Então, esse exercício eu trabalhei. O que era importante? Equilíbrio de um ponto material, gente, é um conteúdo reservado a isso. Porém, o que você vai aplicar é o que você já sabe, força. São exercícios que envolvem força. E o que eu preciso saber? Se é equilíbrio, significa que o somatório das forças é igual a zero. Igual aqui, ó. Eu tenho uma força para baixo, uma força para cima. Quando eu tenho um vetor para cima e eu tenho um vetor para baixo, eles têm módulo, direção, porém em sentidos opostos. Quando eu somo esses dois vetores, quanto que ele vai dar? Isso vai ser igual a zero. Então, eu não tenho movimentação desse objeto nem para cima nem para baixo na vertical. Por quê? Porque a força, o somatório das forças é igual a zero. Eu só vou ter movimentação quando o somatório das forças for diferente de zero. Não é que o corpo não tenha força. Igual se eu colocar de novo aqui, ó, colocar o copo. O meu copo está parado aqui. Ele só vai sair desse estado de inércia se eu aplicar uma força. E essa força aqui resultante, gente, ela é diferente de zero. Aqui tem força, Sônia? Tem força. E tem a força peso e a força de contato. Só que quando eu somo as duas forças, me dá uma força resultante igual a zero. O somatório das forças é igual a zero. Não tem aceleração, tá? Então, é isso que a gente viu. Continuando, o exercício 2, gente, eu não tenho ele aqui, mas ele é bem fácil. Exercício 2 eu rasguei. Mas como as duas forças, elas são iguais, depois eu coloco e mando a foto, tá? Eu faço novamente no papel. Ficou faltando o exercício 4, era exercício de polias, bem simplesinho, que vocês já viram, matou a pau. E ficou faltando o exercício 3 e o exercício... Não, exercício 3 e o exercício 5. Falei que eu não ia pegar esse exercício porque não iria dar tempo. Olha esse exercício. E aqui, deixa eu só falar com vocês. Vai fazer exercícios assim? Desenhe. Não tenha preguiça de desenhar. De preferência, use coisas coloridas mesmo, para você ir destacando, visualizando o que está acontecendo. Porque, às vezes, no desenho, gente, é muito mais fácil de você resolver a questão, tá? Bagunçou o desenho, fica difícil de você visualizar qual é a resolução correta. Tem várias maneiras de você resolver o mesmo exercício. O que fala o exercício? Da página 17 do seu livro aí, pega o livro, risca seu livro, pega caderno, vamos riscar o caderno, fazer bonitinho.
Ele fala que esse corpo A aqui... Oi? É livro 3. Livro 4. Página 17, livro 4. Ele coloca esse desenho e ele fala o seguinte, que o corpo A, resumindo a questão, não vou ler a questão na íntegra, não. Ele fala o seguinte, que o corpo A, que é esse aqui, ó, ele possui um peso de 30 newtons. Quando eu falo peso, essa força, ela é sempre para onde? Sempre para onde? Fala comigo. Fala comigo. Sempre para onde, meu aluno? Comer um nada ou comer vento? Acho que eu tô começando a ficar com fome. Hoje eu não comi, não foi meu café da manhã preferido. Para Para baixo? onde é? Força-peso, para onde que ela é? Para baixo? Para baixo. Gente, e é tão incrível, se você tem lá um plano inclinado, vou só desenhar aqui rapidinho. Se você tem um plano inclinado, desenhando um plano inclinado, você coloca um objeto aqui, ó. A força-peso não é assim. A força-peso, não importa se o objeto está num plano inclinado, ela é sempre para baixo. Olha a força-peso desse corpo. Eu lembro que eu passei uma vez isso aqui na prova, os alunos erraram, colocaram para onde que estava a força-peso? Coloquei para cá, coloquei para cá. Não, ela é sempre para baixo. Não interessa se o corpo está num plano inclinado. Então, aqui, força-peso para baixo. 30 newtons. Risca aí seu livro. Faz aí com a professora para você acompanhar a linha de raciocínio. Aqui, esse corpo está preso por um fio. Se tem 30 newtons para baixo e esse corpo ele está no estado de equilíbrio, tudo isso aqui, gente, está em repouso, está parado, está em estado de equilíbrio. Ele não tem movimentação nem na horizontal nem na vertical. Se tem 30 newtons para baixo, consequentemente, existe 30 newtons para cima. Olha aqui. Olha que legal. É muito legal isso, né? Faça lá 30 para cima. Se tem 30 newtons para baixo, tem 30 newtons. Aqui é um 30. Ficou ruim na câmera, né? Mas aqui está escrito um 30. 30 newtons. Essa polia, que tipo de polia que é essa? Móvel ou fixa? Fixa. Fixa. Polia fixa. Ela... Galame. Ai, meu Deus. Polia fixa. Ela divide força? Não. Não divide força. Ou seja, a força tensora aqui será a mesma força tensora aqui, ó. Então, se eu tenho 30 newtons para baixo, tenho 30 newtons para cima e aqui eu tenho esse fio. Qual força tensora que está sobre esse fio? 30. Newton. Então, eu tenho uma força aqui de 30 newtons. Olha que coisa. Não é bonito isso? É bonito, né? Aí, essa coisa aqui, ó. Se para esse lado eu tenho 30 newtons, qual será a força na horizontal aqui, ó? Eu vou fazer um tracejado aí. Acompanha a professora. Tudo tá parado. E é essa análise que você tem que fazer, ó. Espontilhado. Se para cá eu tenho 30 newtons, para cá também eu vou ter o quê? 30 newtons, ó. Bem para cá, ó. Então, aqui. Quanto que eu tenho aqui? 30 newtons. Gente, essa seta deveria estar mais para lá, tá? É o mesmo tamanho. Vou dar uma compridada aqui no negócio. Ficar bonitinho. Tá vendo? Para cá, 30. Então, para cá também 30. Olha o que já dá para eu calcular. Ele pede para você calcular T1, que está aqui, e pede para você calcular essa força-peso aqui sobre B. Olha que fácil. O que eu vou fazer agora para encontrar T?
que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Deixa eu pegar para vocês aqui colinha. Fazer O cálculo. que eu vou... Olha aqui. Olha o que eu vou utilizar. Decomposição vetorial, ó. Tá vendo? Eu tenho aqui um vetor. E esse vetor, olha lá aqui, ele é o quê? Oposto ao ângulo, ó. Aqui eu tenho um ângulo de 60 graus. Se eu tenho um ângulo de 60 graus aqui, e esse 30, ele está oposto, eu vou calcular quem? F de X ou F de Y? Eu tinha aqui, gente, tá melhor, peraí. Y. Não, tem que mostrar. Fica mais fácil. Olha lá. Quem está oposto, ó, meu ângulo está aqui, eu olho quem está oposto ao meu ângulo, separado do meu ângulo, longe do meu ângulo. Quem? Aqui nesse caso era V, vou chamar aqui V de Y, mas no caso eu estou falando de força, vai ser F de Y. Então, F de Y é igual a 30 newtons. Olha que lindo. Mas quem é F de Y? F de Y é F seno do ângulo. F de Y eu tenho 30. Seno de 60 graus é quanto? Raiz de 3 Raiz de sobre 2. 3 sobre 2. Isso. Isso aqui está dividindo, vem para cá multiplicando. Fazer passo a passo. 60 dividido por raiz de 3 igual a F. Matemático, posso deixar assim? Sim, poderia. Porém, os matemáticos iriam enforcar a Sônia. E daí você vai fazer o quê? Fala, meu querido. Racionalizar, professora. Esse F seria o T1? Ah, professora, tem um negócio que a gente aprendeu em trigonometria, que é para achar a hipotenusa. Aí, Sim. tipo, eu peguei seno de 60 igual 30 sobre T1, que seria a hipotenusa. Aí eu fiz e deu o mesmo resultado. Mas isso aqui, olha lá, quando eu escrevi, é a mesma coisa. Ó, Sim, ai, então. ai. Olha A lá, única coisa que muda basicamente é a letra. coisa, ó, olha lá. O que é seno? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Mas quem é o meu cateto oposto? No caso lá, é F de Y. Olha lá, F de Y. Eu acho que eu tava fazendo a conta e eu não vi essa parte. Tá vendo? Pera aí, professora, tô copiando. Tá, voltando. Só que aqui, quando eu coloquei F, eu estou chamando de forma generalizada. Quem é essa força? Força, gente, pode ser força elétrica, força gravitacional, força tem N tipo de força. Só que a minha força aqui, ela tem um nome chamada força tensora. Então, esse F aqui, quem é esse F? Esse F aqui é a minha hipotenusa, é T1. Tá? Então, esse F aqui, essa força, ela tem um nome. Qual que é o nome dela? T1. Vou colocar lá. Racionalizando e já chamando. Vai dar 20 raiz de 3. De T1. Isso mesmo. 20 raiz de 3. Tá bonitinho. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Fofinho, né? Achei o meu T1. E agora, para eu encontrar essa força-peso, o que eu faço? De B. O que eu faço? Vou chamar isso aqui de F de Y. Eu tenho esse F de Y. Eu tenho F que é igual a T1, que eu já encontrei,
Se eu encontrar a força para cima, automaticamente eu encontro a força para baixo, porque elas têm o mesmo módulo, só o sentido que é diferente. Então, se eu encontrar a força aqui, ó, para cima, eu irei encontrar quem? Eu irei encontrar também Vai a ser força 30 B. newtons, professora? Vai ser quanto? 30 newtons? A força de B? O peso de B? Sei lá. Por quê? Quem é esse aqui? Vai ter que fazer o mesmo cálculo. Tipo, é o mesmo que tá professor. ali deitado, por causa que é um triângulo. Não? Esse vetor aqui, um vetor eu posso transladar. Quem é esse vetor aqui, ó? Esse vetor aqui eu posso transladar ele aqui. Ele não vai ser f de y, ele vai ser f de x. Porque se você fizer o contrário, esse ângulo aqui, ó, ele vai estar aqui. Deu para entender? Ó, só colocar, vou fazer o seguinte. Achei aqui f de y. Se eu encontrar o vetor aqui, ó, se eu encontrar, deixa eu pegar, eu queria um pedacinho de alguma coisa que fosse reto. Se eu encontrar o vetor que está aqui, um vetor eu posso transladar, eu posso pegar esse vetor, imagine que essa tampinha seja um vetor. Eu posso transladar esse vetor para cá? Posso. Eu não posso rotacionar, mas transladar eu posso. Então, se eu encontrar aqui ou aqui, é a mesma coisa. E esse vetor aqui, quem é esse vetor aqui, ó? Ele é f de x, não é f de y. Se você, professora, se eu olhar o triângulo aqui, ó, eu estou entendendo, você está pensando assim. Se eu fizer isso aqui, gente, esse ângulo aqui, ele vai estar aqui, ó. É isso que você pensou. Só que agora ele vai estar aqui. Esse 30, ele está aqui, ó. É o mesmo triângulo. Esse 30 estará aqui, Miguel. E quem é esse daqui? F de Y. Esse que você está encontrando aqui é o cateto adjacente, ó. Ele está grudado com o ângulo. Tá vendo? Ó, ele está grudado com o ângulo. Ele está grudado, ele é F de X. Então, automaticamente, se eu encontrar F de X, eu estou encontrando quem? A força peso atuante. Professora, eu fiz uma conta e mandei a resposta no seu chat. Tá. Bora lá, vamos conferir. Mas, gente, tá vendo? Eu posso calcular aqui, é da sua preferência, tanto faz. Mas é o desenho. O desenho é, assim, crucial para você entender. Professora, para de falar e faz logo. Deixa eu dividir aqui. Para de falar, Sônia! Quem é f de x? F de x é f vezes cosseno do ângulo. F de x. F eu já tenho, que é o T1. 20 vezes raiz de 3, vezes cosseno de 60 graus. Meio. Tá certo. 20 vezes 1, 20. Aqui, a metade de 20. 10. 10 raiz de 3. Aqui é Newton, tá, gente? Encontrei a resposta. Acho que deve alguma coisinha aqui. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Fala com a professora, pelo amor de Deus, eu sei que são exercícios, é cheio de desenho, é cheio de detalhes. Fala. Não joga fora essa folha, tá bom? Tá.
Não vou jogar, gente. Não vou jogar. Mas eu tenho mania de jogar. Eu vou rasgando tudo e jogando tudo. Mas eu não vou. Eu vou tirar foto, tá? É bom diminuir o papel em casa. Ó. Faz uma pastinha só nossa, professora. Ai, peraí, parece que eu fico. Não, melhor se tira foto, deixa na nuvem. Eu vou guardando papel. Pra quando nós Final voltar, de ela ano, dá tá essas folhas cheio. pra nós. Ó. Tudo bem? Eu só quero saber se está tudo bem, se você tem alguma dúvida em algum passo, você entendeu. Se você não entendeu, fala com a professora. Pelo amor de Deus. Eu fico assim, ó, pisando em ovos nesse conteúdo. Tá, então bora lá prosseguir. O exercício. Deixa eu tirar aqui, gente. Deixa eu arrumar. Isso aqui é só de vocês. Deixa eu arrumar. Isso aqui não tem nada a ver. 3, Drake Joy. 5. Aí, só de vocês, ó. A senhora assistiu, professora? O exercício 4. Hã? A senhora assistiu? Não, é para me fazer os slides, gente. Eu tava brincando com o nono, com o segundo. Entendeu? Lembra que eu falei para vocês? Aí fazendo os slides personalizados, com aquilo que os alunos gostam. Entendeu. Depois eu mostro para vocês que eu tava É o fazendo. mesmo cálculo. Ó, o exercício 5, resumidamente, é isso aqui, ó. Ele coloca lá, fala de uma massa, de um corpo. A massa desse corpo aqui, gente, é de 4 gramas. Só que quando você vai fazer o cálculo de força, não existe massa em gramas. Você tem que converter gramas em quilogramas. Então, você pega 4, divide por 1000, você encontra a massa em quilograma. Já deixei aqui prontinho. E coloca esses detalhes no seu livro. Porque se você colocar isso aqui, vai dar tudo errado. Eu tô falando porque eu comecei a fazer o cálculo. Gente, eu não prestei atenção nessa grama. Falei, ué, tá dando errado. Aí quando eu fui olhar, falei, epa, Sônia, olha aqui, ó. Você tá, sua tonta. É quilograma, não é grama. Aí você é só multiplicar por 10 a menos 3, você converte grama para quilograma. Ele fala do cosseno de 37 graus, 0,80, e o seno de 37 graus, que é 0,60. Ele fala um monte de blá, 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 e ele pede para você calcular. Vou pegar aqui o exercício, que eu não coloquei os pontos de interrogação. Ele fala, qual é a força elétrica? Essa força aqui é para você encontrar. E pede para você encontrar também, blá, 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 a força tensora da corda. Aqui, ele pede para você encontrar. Então, essas duas coisas. Sugestões, o que eu... Ai! Quase. Gente, hoje eu já bati, pode rir. Meu dedo tá sangrando, já bati meu dedo na porta. Dei uma levantada na unha. Já hoje, tudo. Quem é desse jeito? Pode rir, Miguel, pode rir. Como é que eu faço isso aqui, ó? Sugestões. Quero que vocês pensem junto comigo. Do mesmo jeito que a senhora fez o outro, professora? Do mesmo, mas como? O que eu faria aqui primeiro? O que eu deveria pensar? Primeira coisa, deixa eu só conversar com vocês. A primeira coisa que você deve pensar, quando você tem os corpos em equilíbrio, você deve pensar... Peraí. Gente, já passou do horário? Tá, vou deixar isso aqui então. Agora eu tô entusiasmada aqui. Desculpa. Desculpa, gente, tá? Na próxima aula eu termino esse exercício e vou falar, já tá tudo preparado aqui para me explicar, ó, momento de uma força. Então, até daqui a pouco. Vão lanchar. Tchau. Eu empolgo. Viu? Miguel, obrigada. Obrigada, Miguel. Obrigadão, viu? Obrigadão. Até daqui a pouco.